E aí, povo? Vocês estão bom? Eu tô bom. Já vai deixando seu like, se inscrevendo. E não esqueça de deixar seu comentário logo abaixo. Vamos de 5 notícias hoje. Na edição de hoje, Cid coloca Bolsonaro no centro do plano golpista. Imigração vira faísca de confronto em Los Angeles. April frustra o mercado com o lançamento do iOS 26. Warner anuncia divórcio corporativo do ano. Haddad propõe novas taxas para substituir o iPhone. Como sempre, né? Como sempre, o Taxade botando para torar. Imposto e imposto. É o que ele sabe fazer. Ai, vamos começar, né? Brasil. Cid disse que Bolsonaro editou o plano de golpe em 2022. Então, agora ficou bom. O STF começou a interrogar ontem os réus acusados de articular suposto golpe do esquema de Estado em 2022. O objetivo era ouvir envolvidos para entender se houve esquema de virar mesa nas eleições para manter Bolsonaro no poder. Entre os outros 8 réus, que inclui o próprio Bolsonaro, o primeiro a ser ouvido foi o tenente-coronel Mauro Cid, que colaborou com as investigações. Mauro Cid caguetando tudo. Em depoimento a Alexandre de Moraes, Cid afirmou que Bolsonaro leu e fez alterações na minúcia do golpe, removendo trechos que determinavam a prisão de autoridades, mas mantendo Moraes como alvo. Segundo ele, a minuta previa o estado de sítio, suspensão de poderes e convocação das novas eleições supervisionadas por um conselho militar. Segundo Cid, também apontou Braga Neto como o elo entre Bolsonaro e os acampamentos em frente aos quartéis, revelando que recebeu dele dinheiro vindo do agronegócio para financiar essas ações. Questionado sobre áudios em que dizia ter sido coagido pela Polícia Federal e criticava Moraes, Cid confirmou a autenticidade, mas classificou o conteúdo como desabafo e um momento de depressão. Além da ramagem, que também ficou ontem, os outros depoimentos devem ocorrer ao longo desta semana. As falas devem marcar o início de uma nova etapa nas investigações sobre uma tentativa de golpe, além de proporcionar um depoimento público inédito entre Moraes e Bolsonaro, frente a frente. Eu acho que vai dar ruim aí, hein? Bolsonaro queria fazer golpe mesmo, põe a galera lá e depois picou a bola. Eita, vai dar muito pano pra manga isso, meu. Vamos de Los Angeles, né? Los Angeles vira centro de confronto nacional. Desde sexta-feira passada, a cidade de Los Angeles virou cenário de confrontos, prisões em massa e veículos em chamas. Tudo começou com a prisão de 44 pessoas pela ICE, Polícia Federal de Imigração. A operação aconteceu em bairros de maioria latina, acendendo alerta em uma cidade composta por um terço de imigrantes. Em poucas horas, manifestantes começaram a bloquear vias, queimar carros e a confrontar a polícia. Para tentar conter a situação, Trump enviou quase 300 soldados da Guarda Nacional sem consultar o governo local. Eita, a treta. A atitude não acontecia desde 1965 nos Estados Unidos. Incomodado com isso, o governador da Califórnia, Kevin Newsom, chamou a ação de inconstitucional e prometeu processar o governo federal. Trump trucou, afirmando que apoiaria a prisão de Newsom. Agora a situação se acalmou, mas tem mais soldado a caminho. Mesmo com o caos diminuindo, durante a tarde de ontem, Trump ainda deve enviar 700 fuzileiros navais para a operação. A medida foi vista como provocação pelo governo californiano. Eita, que a treta tá ficando boa lá, hein? Vamos de tecnologia. Apple vai lançar o iOS 18 para o iOS 26. Que loucura! Mas sem tantos updates à altura. Que doido, hein? Você provavelmente já viu
por aí algum corte de apresentação de Steve Jobs lançando iPod, iPhone, iPad. Ontem a Apple teve mais um dia como esse, mas as novidades não foram surpreendentes assim. Como já era esperado, a maçã sinalizou que a guinada definitiva rumo à inteligência artificial com a Apple Intelligence, integração de recursos de AI nativa em seu sistema, talvez a maior surpresa tenha sido o nome do novo sistema operacional. Em vez de ser iOS 19, Tim Cook e companhia decidiram pular para o iOS 26 em referência a 2026. A atualização é permitir criar imagens com a ajuda de ChatGPT, usar AI para filtrar ligações e deixar o iPhone esperando na fila do call center por você. Gerar traduções automáticas de mensagem em tempo real. Doideira isso. Vou dizer do iOS 19 26. É só a Apple mesmo fazer isso. A Apple também introduz o Liquid Glass no visual que será padrão nos sistemas da marca, com destaque para telas mais finas, efeitos fluidos e visual uniforme. Além disso, vai ser possível controlar a câmera do celular remotamente pelo AirPod. Ainda rolam outras novidades não tão relevantes para entrarem nessa matéria. Se você acha que estamos pegando no pé da maçã, não brinque com a gente. Brinque com os números. As ações da empresa caíram 1,2%. A boa notícia para Steve Jobs é que sempre os anúncios causam alta. Eita, a Apple tá bagunçado o trem lá, viu? Foi só o Steve Jobs bater as botas que o trem ficou desandrado lá. Vamos de negócios. Agora quem tá nos negócios aí é a Warner, que pretende separar o streaming de TV paga deles. No caso é o HBO Max, o Discovery, a TBS e por aí vai. Com o divórcio corporativo, a Warner Bros. Discovery anunciou que vai dividir duas empresas públicas até 2026, separando a Warner da Discovery, ou quase isso. De um lado, a operação de streaming em estúdios de Hollywood, com a HBO Max, Warner Bros. Pictures e outras marcas de entretenimento. Ai, esquenta não, gente. Outra coisa que eu vi aqui. Do outro lado, canais de TV por assinatura e operações internacionais como CNN, TNT, Sports, TBS e Discovery. Também, talvez você não se lembre, mas em 2022 a Warner Bros. E a Discovery se fundiram. Parece que não demorou muito para que os executivos percebessem que misturar as duas frentes deu zebra. O império todo encolheu bem rápido. Desde a fusão, a empresa quase perdeu 60% de valor de mercado. Para piorar, existe uma dívida de 34 bilhões de dólares pairando sobre tudo isso. Na prática, o streaming tem saído bem, enquanto a frente da TV paga tem causado boa parte da dívida, sofrendo a pressão cada vez maior de investidores. Agora a empresa de canais vai manter 20% de participação de empresa de streaming, justamente para que os lucros vindos da fatia ajudem a pagar essa conta. Deu ruim na Warner. Ai, vamos de taxar, né? Economia. Taxar de solta a carta para substituir o aumento do IF. Virou tigrinho agora. Esse pessoal da redação é maluco. Após fortes reações do mercado, do Congresso e até a opinião pública, o governo decidiu recuar no aumento do IF. Apresentou um pacote de medidas para compensar a arrecadação. Estão estimados em 20 bilhões de reais. O Ctrl Z parcial, o governo vai reduzir parcialmente a alíquota sobre operações de risco sacado, sobre operações de crédito para empresas e sobre previdência privada. Ainda vai isentar o retorno de investimentos estrangeiros direto. Com isso, a estimativa de arrecadação sai dos 20 bilhões para cerca de 6 ou 7 bilhões. A grande pergunta então virou: de onde virá a diferença? Haddad parece ter encontrado a resposta. LCI, LCA, CRI e CRA.
e debêntures incentivadas. A ideia do governo é taxar em 5% as categorias de investimentos que hoje são isentas. Junto a esses papéis, somam quase 1 trilhão em investimentos no primeiro trimestre desse ano. Já se fala, inclusive, em possível impacto em players do setor agrícola que financiam suas operações majoritariamente através do LCA. A Banca do Agro em Brasília já aponta um possível reflexo de preços nos alimentos. Inclusive, o governo ainda planeja outras frentes. Aumentar a alíquota das bets de 12% para 18% sobre o lucro bruto das apostas. Sobre as bets, eu acho que tinha que aumentar em 100% o imposto. Que negócio de bet aí só traz zerda para a sociedade e confusão que tá dando. Aumenta também os impostos de renda sobre tributação de juros sobre capital próprio de 15% para 20%. Aumento do imposto CSLL mínimo sobre fintechs de 9% para 15%. Esse aqui eu acho errado, aumentar o imposto das fintech. Fintech, para quem não sabe, é Nubank, Inter, bancos digitais. Resumindo, é isso, bancos digitais são fintechs. Corte de 10% em benefícios fiscais fora da Constituição. Que doideira. A ideia é que o novo modelo mantenha um equilíbrio fiscal sem ampliar ainda mais desgaste com o mercado. A medida provisória deve ser debatida ainda nesta semana no Congresso. Hugo Mota já disse que não consegue garantir que ela seja aprovada. Essas foram as notícias de hoje. Hoje nós vamos falar de dólar, de como tá. Faz dias que eu não falo. Cotação do dólar hoje, dia... Que dia que é hoje? Deixa eu ver. Hoje, dia 10/6. Cotação do dólar, 5,56. Bitcoin, 108 mil dólares. Euros, 6,35. E Bovespa, 135.699 pontos. S&P 500 ou S&P 500, 6.005 pontos. Nasdaq Composite, 19.591,24 pontos. Essas foram as notícias de hoje. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentário, essas paradas todas que sempre tem no final aí, do vídeo. Mas ninguém assiste, né? Mas a gente tem que falar, porque o povo não... Se não falar, eles já não fazem. Imagina... aliás, se falar, eles não fazem. Imagina se eu não falar. Então já deixa o seu like aí, seu Zé Ruela. E até a próxima.